A Forma da Água é mais uma obra-prima do diretor Guillermo del Toro, a brilhantemente por trás de obras como Círculo de Fogo, O Labirinto do Fauno e a série de horror The Strain, e muitas outras obras repletas de criaturas fantásticas em ambientes sombrios. O filme ganhou 4 Oscars em 2018, incluindo o de melhor filme, e Guillermo conquistou a estatueta de melhor diretor. O filme conta a história de uma criatura monstruosa humanoide, metade homem e metade peixe, ou seria réptil ou anfíbio, e que foi capturada e levada para um laboratório ultra secreto contra sua vontade, mas que acaba se envolvendo romanticamente com uma humana, e a trama do filme se desenvolve a partir daí. E hoje trago para vocês a minha opinião, uma breve crítica e resenha do filme, e por fim, a cereja do bolo que vocês tanto me pediram, pois vou contar a verdadeira história dessa criatura fantástica. Então se acomodem, deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje: Os mistérios e segredos de A Forma da Água. Olá, turma dos mistérios, tudo bem com vocês? Para quem ainda não assistiu, o filme conta a história de um romance entre uma imponente criatura marinha humanoide que foi capturada e levada para um laboratório secreto do governo, e Elisa, uma simpática mulher que era faxineira do local. Guillermo del Toro usou de base para o filme a década de 60, no auge da Guerra Fria, onde os Estados Unidos e União Soviética já não se limitavam mais ao poderio bélico ou ao sucesso econômico, mas também a uma corrida tecnológica que incitava a inovação e o experimentalismo. Tudo poderia representar uma vantagem contra o adversário, mesmo que longe dos parâmetros científicos. Foi assim que surgiram projetos estranhos, nebulosos, que investiam em abordagens parapsicológicas ou até mesmo sobrenaturais. Telepatia, hipnotismo, percepção extrasensorial e, por que não, a busca por seres fantásticos que pudessem pender a balança da guerra para o lado desejado. Esse universo é o plano de fundo de A Forma da Água. Sem dar spoilers, a trama do filme se desenvolve a partir do momento em que eles se conhecem, e ela percebe que ele não é apenas um monstro selvagem e sem sentimentos, e por trás daquela aparência nada humana, existe uma criatura pura com a capacidade de amar. Ao se deparar com a notícia de que a criatura será assassinada para ter seu corpo dissecado para fins científicos, nossa protagonista elabora um plano para salvar seu amado. Turma, a trilha sonora, a atuação e a ambientação deste filme são um espetáculo à parte. Você se sente nos anos 60 e se perde preso ao filme do começo ao fim. Eu realmente amei esta obra cinematográfica, mas o que mais me chamou a atenção neste filme, obviamente, foi a monstruosa e ao mesmo tempo encantadora criatura, que foi excelentemente interpretada por Doug Jones. Essa criatura é um homem-peixe, claramente inspirado no clássico O Monstro da Lagoa Negra, de 1954. O diretor explica que sempre foi fascinado pelo filme antigo e sonhava fazer algo parecido com aquilo, mas com um final feliz. Isso desde que ele tinha 7 anos de idade, turma. E ele não só fez uma homenagem, como ultrapassou o sucesso do clássico. E por mais que a criatura foi inspirada no Monstro da Lagoa Negra, a criatura de A Forma da Água tem uma mitologia própria e, quem diria,
A criatura é na verdade um monstro da mitologia brasileira. E em alguns trechos do filme é dito que a criatura era venerada como um deus pelos nativos da Amazônia e que oferendas eram entregues à criatura. E em uma entrevista Del Toro afirma que a criatura é realmente um deus amazônico. Mas afinal, em que entidade mitológica Del Toro se inspirou para criar seu monstro? E vou contar para vocês agora, mas antes peço para vocês curtirem esse vídeo e para compartilharem ele no WhatsApp, no Facebook e onde vocês quiserem. A ajuda de vocês é muito importante para ajudar a crescer este canal. Guillermo del Toro não escolheu a Amazônia à toa, pois tanto a criatura quanto a citação dela no filme são claramente semelhantes à lenda de duas criaturas da mitologia e do folclore brasileiro. 1. Caboclo d'Água. Segundo a lenda do Caboclo d'Água, o ser mítico é um monstro metade bicho, metade homem, defensor do rio São Francisco, e essa criatura mora em uma caverna no lugar mais fundo do rio, e assombra pescadores e navegantes. Ele vira barcos, espanta os peixes, afoga os banhistas e leva seus corpos que nunca mais são encontrados. Diz a lenda que ele habita uma gruta cheia de ouro e tesouros desconhecidos e inimagináveis, segredo que ele guarda com ferocidade. Todos que tentaram chegar à sua gruta jamais voltaram. Para se proteger do caboclo d'água, os pescadores do rio São Francisco esculpem na proa de seus barcos figuras assustadoras, chamadas de carrancas. Outros lançam fumo e frutas na água para acalmá-lo. Também são cravadas facas no fundo dos barcos, por haver a crença de que o aço afugenta manifestações destes seres sobrenaturais, e também são pintadas estrelas debaixo dos barcos para afugentá-lo. Os antigos o descrevem como sendo um ser troncudo e musculoso, de couro duro, cor de bronze e um único grande olho na testa. Apesar de seu tipo físico, o caboclo d'água consegue se locomover rapidamente tanto na água como na terra. Apesar de poder viver fora da água, o caboclo d'água nunca se afasta das margens do rio São Francisco. Quando não gosta de um pescador, ele afugenta os peixes para longe da rede, mas se o pescador lhe faz um agrado, como por exemplo, jogar fumo nas águas, frutas e outras oferendas, ele o ajuda levando os peixes em direção à rede, fazendo com que a pesca seja farta. De acordo com a lenda, ele também pode aparecer sob a forma de diversos animais. Pescadores relatam que ele pode se camuflar como cobra, lagarto, jacaré e outros animais da região. 2. Ipupiara. Este é um dos mitos mais antigos já registrado no Brasil, turma. Está presente na carta do padre José de Anchieta, de 1560, em São Vicente. Segundo a carta e a lenda, o nome seria Tupi-Guarani e significa aquele que mora na água. A criatura era mais uma das entidades que assolavam os indígenas, matando e afogando aqueles que atravessavam o rio em suas canoas feitas de um só pau ou casca. E nenhuma referência à sua aparência é mencionada nesta carta. Mas também foi em São Vicente, a primeira vila brasileira, que se registra a morte de um Ipupiara. O combate da criatura contra um comandante português foi narrado por Pedro Magalhães Gândavo em 1564. Conforme o cronista, o ser tinha 15 palmos de comprimento, o que era equivalente a 3,5 metros de altura, corpo peludo e grandes cerdas no focinho, como bigodes, bem como uma barbatana capaz de o sustentar ereto. Entre urros e tentativas de mordida, o Ipupiara foi morto e arrastado para longe da água para secar. E Fernão Cardim, em anotações feitas entre 1583 e 1601, também descreveu os Ipupiaras. Para ele, inclusive existem monstros masculinos e femininos. Parecem homens de boa estatura, mas têm olhos muito encovados. As fêmeas parecem mulheres, têm cabelos compridos e são formosas. E esses monstros são encontrados nas barras dos rios doces. A criatura era conhecida por matar suas vítimas por meio de um poderoso abraço, estourando os homens por dentro como as serpentes constritoras.
No entanto, quando sentem que a vítima morreu, eles dão alguns gemidos indescritíveis e fogem. Olha, turma, eu tô achando que esse Pupiara era um leão marinho que foi confundido com um monstro. Mas como ele chegou no Brasil, eu não faço ideia. E na minha opinião, turma, tanto a criatura de A Forma da Água quanto o monstro da Lagoa Negra são inspirados no Caboclo d'Água, e é uma honra para mim como brasileiro poder ter um pouco da nossa mitologia apresentada em um filme, principalmente o vencedor do Oscar. E essa é a história de origem da criatura de A Forma da Água, juntamente com uma breve resenha dessa obra de arte. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta e compartilhe. E se você é novo por aqui, se inscreva agora no canal para não perder nenhum vídeo que lanço toda semana. Me sigam nas redes sociais e os links estão na descrição do vídeo. E aguardem um vídeo especial sobre Círculo de Fogo que vai sair ainda nesta semana. Desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Mysterium TV. Tchau!